Boa noite, professor. O nosso trabalho é a elaboração de uma minuta de contrato de prestação de serviços de desenvolvimento de software, que envolve duas empresas fictícias, a Megastar Games, que é a contratante, e a Nexus Code Soluções em Tecnologia, que é a contratada. O projeto fictício se chama Nova Fronteira, e ele é um jogo de ação de mundo aberto, e a vigência contratual vai de agosto de 2026 a julho de 2028. Os integrantes do grupo são o Mikael, Adriele, Sérgio e o Renan. Antes de apresentar o conteúdo, vale esclarecer o que é uma minuta. Minuta é um rascunho formal de um contrato. Ela já tem todas as estruturas jurídicas e linguagem de um contrato definitivo. É a versão que as partes usam para negociar antes de fechar o acordo. Quem somos e o que estamos fazendo? Aqui apresentamos as duas partes do contrato. De um lado, a Mega Star Games Ltda, que é a contratante. É ela que financia o desenvolvimento e publica o jogo e é a proprietária do produto final. Do outro lado, temos a Nexus Code Soluções em Tecnologia, que é contratada e é uma empresa especializada em desenvolvimento de jogos e é responsável pela execução técnica do projeto. O objeto do contrato. Todo contrato precisa deixar claro o que está sendo contratado. Essa é a cláusula de objeto, e sem ela o contrato simplesmente não tem validade jurídica. No nosso caso, o objeto é o desenvolvimento do jogo Nova Fronteira. E a Lei 9.609/98 do artigo 7 exige que conste no contrato o prazo de validade técnica da versão comercializada, e no nosso caso definimos 36 meses após a entrega. Base legal do contrato. Nenhuma cláusula do nosso contrato foi inventada. Todas elas têm respaldo em legislação vigente. E a gente usou quatro bases principais, que é a lei de software, que regula a proteção e a comercialização de software no Brasil, o Código Civil, que rege os contratos em geral, a lei de direitos autorais, que é a lei de código-fonte e as obras intelectuais para as pessoas que criam e desenvolvem, e o LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, obrigatória quando o software processa dados de pessoas e usuários. Organizamos o documento em três grandes blocos. A primeira parte traz as cláusulas obrigatórias, que são objetivo, o prazo, pagamento, prioridade intelectual, rescisão e fórum, que são exigidas em qualquer contrato de prestação de serviço. A primeira parte em específico traz cláusulas específicas e especiais de tecnologia, que são LGPD, Screw e confidencialidade. A parte 3 é o anexo 1, com previsão orçamentária detalhada em 13 itens que vamos falar nos próximos slides. Cláusulas obrigatórias. Detalhando as cláusulas obrigatórias, a gente já falou do objeto e do prazo. E sobre o pagamento do valor global, ele é de R$ 1.536.700 e é um valor pago mensalmente com reajuste pelo IPCA e a multa de 2% mais 1% ao mês, caso tenha algum atraso. A propriedade intelectual garante que o jogo pertence à Megastar, já que é ela quem custeia o desenvolvimento. E na rescisão, a gente exige o aviso prévio de 60 dias e multa de 20% sobre o valor remanescente, em caso de rescisão imotivada. Propriedade intelectual. Esse, para mim, é o slide mais importante do contrato, de ponto de vista jurídico, porque o artigo 4 da Lei 9.609/98 diz que os direitos do software pertencem exclusivamente ao contratante. Ou seja, mesmo sem essa cláusula no papel, a lei já resolveria o favor da Megstar. Mas a gente vai deixar isso explícito no contrato, justamente para evitar qualquer disputa futuramente. E a Nexus Code, no final do projeto, precisa entregar o código-fonte completo, comentado, a documentação técnica e os arquivos edicados. E a Megstar
ela se torna proprietária exclusiva do jogo, e ela pode publicar ele em qualquer plataforma, vender, licenciar, lançar expansões e registrar a obra no INPI. Essas são as cláusulas que diferenciam um contrato de tecnologia de um contrato comum de prestação de serviço. A confidencialidade protege o sigilo e o código-fonte e o documento de design do jogo com multa de 500 mil por violação. O SLA define o padrão mínimo de qualidade. A LGPD estabelece os papéis de controlador e operador. O SCORM garante que o código-fonte fique protegido caso a Neusus Code encerre as atividades. Conclusão. Para concluir, a gente aprendeu que a minuta é um documento jurídico de pré-assinaturas que já formaliza todos os termos do contrato, com a linguagem legal e cláusulas vinculantes. A gente também viu que os contratos de software têm especificações únicas, como a propriedade intelectual, o SLA, a LGPD e o Scroll, que não existem nos outros contratos. E na prática, a gente confirmou que, sem um contrato bem estruturado, projetos de software frequentemente resultam em disputas judiciais, vazamento de informações e perda de uma propriedade intelectual.